Olá! Nós chegamos agora a um ponto crucial, aos capítulos finais e, eu diria, dramáticos do primeiro livro de Samuel. Aqui nós vamos acompanhar bem de perto o desfecho da saga do rei Saul e, ao mesmo tempo, um momento decisivo, uma verdadeira aprovação na jornada de Davi. O que é fascinante aqui é o profundo contraste entre os caminhos que cada um deles escolhe ao se deparar com uma crise. Para a gente entender bem essa história, nós vamos dividi-la em 4 partes. Primeiro, a gente vai ver o desespero de um rei. Depois, vamos analisar a rejeição do ungido. Em seguida, a resposta da fé. E, por fim, vamos testemunhar a queda de Saul. Então, vamos começar. O nosso primeiro ato nos leva direto para o campo de batalha. Imagine a cena. O rei Saul, junto com o exército de Israel, está acampado em Gilboa. E do outro lado, ele encara o exército filisteu, em Sunem. A atmosfera, como se pode imaginar, é de pura tensão, um verdadeiro presságio do que está por vir. E o texto bíblico é muito direto aqui. Ele nos mostra um líder que está literalmente consumido pelo medo. A palavra usada é forte, apavorado. Pensem nisso. A coragem, que um dia foi a grande marca do reinado de Saul, simplesmente desapareceu. No lugar dela, o que a gente vê é um terror que o paralisa diante do inimigo. E no meio dessa angústia toda, o que Saul faz? Ele tenta buscar orientação divina. Ele tenta por sonhos, pelo Urim, que era um meio sacerdotal de consulta, pelos profetas, mas a resposta que ele encontra é um silêncio absoluto. E a gente precisa entender o peso disso. Para um rei daquela época, que era visto como um intermediário de Deus, esse silêncio não era só uma falta de resposta. Era, na prática, uma anulação do seu direito de reinar. Saul estava completamente sozinho, isolado de Deus. É aqui que o desespero de Saul o leva a uma atitude, olha, impressionante. Ele chega ao ponto de ordenar que procurem uma médium. Parem para pensar na contradição. O mesmo rei que, segundo a lei, havia expulsado todos os necromantes de Israel, agora, em segredo, está buscando exatamente o serviço que ele mesmo proibiu. É um ato que revela não só desespero, mas uma profunda hipocrisia. A história, então, nos leva para a cidade de Endor, para essa consulta clandestina. E o que acontece ali é algo teologicamente espantoso. O espírito do profeta Samuel aparece. E ele não vem com palavras de conforto, ele confronta diretamente um Saul que já estava aterrorizado. A primeira pergunta de Samuel já define o tom de tudo. Por que você me perturbou? Não é uma pergunta curiosa, é uma pergunta de juízo. E a mensagem de Samuel é simplesmente devastadora. Não há nenhum consolo, é uma sentença final, ponto por ponto. Primeiro, ele reafirma: o reino foi tirado de você e dado a Davi. Segundo, ele explica o porquê: a sua desobediência na guerra contra os amalequitas. Terceiro, a consequência imediata: Israel e o próprio Saul serão entregues aos filisteus. E por fim, a sentença de morte: amanhã você e seus filhos estarão comigo. Qualquer pingo de esperança que Saul pudesse ter foi aniquilado ali. Agora, a narrativa faz uma transição. A gente sai do acampamento de Israel, do desespero de Saul, e o foco se volta completamente para Davi, que está numa situação, para dizer o mínimo, complicada. Ele está marchando junto com o exército filisteu. Então, enquanto os exércitos filisteus estão se organizando para a batalha, os outros comandantes olham e veem Davi e seus homens ali na retaguarda junto com o rei Aquis. E a pergunta é imediata e carregada de desconfiança. O que esses hebreus estão fazendo aqui? Afinal, eles estão se preparando para lutar contra Israel. A fama de Davi era um problema para ele nesse momento. Os comandantes filisteus se lembram muito bem dele, não como um servo do rei Aquis, mas como grande herói de guerra de Israel. Eles se lembram da canção: Saul matou seus milhares, mas Davi suas dezenas de milhares. O medo deles era óbvio. E se, no meio da batalha, Davi mudasse de lado para tentar agradar Saul de novo? Apesar do rei Aquis pessoalmente confiar em Davi, a pressão dos outros comandantes foi grande demais. Então, ele não teve escolha, teve que mandar Davi e seus homens embora. E o que parece ser uma rejeição, uma humilhação, na verdade, se revela um grande livramento de Deus. Pense bem, Davi foi poupado de uma escolha impossível, ter que lutar contra seu próprio povo ou trair o rei que o acolheu. Vamos agora para o terceiro ato da nossa história. Davi acabou de ser dispensado do exército filisteu. E quando ele volta para casa, ele encontra uma cena de devastação total. É um teste ainda mais profundo para sua liderança e para sua fé. Ao chegarem a Ziclag, o que eles veem é desolador. A cidade está destruída, queimada. E o pior,
suas esposas, seus filhos, todos foram levados como prisioneiros. A dor é tão imensa que o texto diz que Davi e seus homens choraram até que as suas forças se esgotassem. E é exatamente aqui que a gente vê o contraste mais forte de toda essa narrativa. De um lado, Saul. Diante de uma crise pública com Deus em silêncio, ele recorre ao ocultismo, à desobediência. Do outro lado, Davi. Diante de uma tragédia pessoal terrível, com seus próprios homens querendo apedrejá-lo de tanta amargura, ele faz algo radicalmente diferente. O texto diz que ele se reanimou no Senhor, seu Deus. E a reação de Davi não foi um impulso cego, foi um processo. Veja só os passos que ele tomou. Primeiro, ele buscou força em Deus. Depois, ele fez a coisa certa. Chamou o sacerdote Abiatar, com a estola sacerdotal, que era o meio correto de consultar a Deus. Aí sim ele perguntou: devo perseguir esse bando? Eu os alcançarei? E a resposta de Deus foi clara, uma promessa. Persiga-os, você os alcançará e libertará os prisioneiros. Depois da vitória, quando eles recuperam tudo, surge uma briga. Alguns homens que lutaram não queriam dividir os despojos com os que ficaram para trás, guardando a bagagem. E é aí que Davi estabelece uma lei, um decreto de equidade. A parte de quem vai à batalha é a mesma de quem fica com a bagagem. Isso é mais do que só ser justo. É Davi já agindo como rei, estabelecendo as bases de uma comunidade unida. E agora, no nosso último ato, a narrativa nos leva de volta ao Monte Gilboa. Voltamos para a batalha para testemunhar o cumprimento trágico daquela profecia que Samuel havia feito a Saul. A batalha é um desastre total e muito rápido. Primeiro, o exército de Israel é derrotado e foge. Então, os filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Malquissua, são mortos em combate. Depois, o próprio rei Saul é gravemente ferido pelos arqueiros. E por fim, encurralado e para não ser capturado e humilhado, ele tira a própria vida. A profecia se cumpriu, nos mínimos detalhes. E a história termina com a desonra final. Os filisteus encontram os corpos, cortam a cabeça de Saul e penduram seu corpo no muro da cidade de Bet-Sean como um troféu. É um fim humilhante, trágico para o primeiro rei de Israel, e serve como um lembrete muito forte das consequências da desobediência. Então, ao final de tudo isso, fica uma reflexão, uma questão para a gente pensar. Como é que esse contraste tão forte entre buscar conselhos humanos na escuridão e buscar o conselho divino no meio da crise acaba moldando o destino de uma pessoa, de um líder? A gente viu dois homens em seus piores momentos. Um buscou respostas onde não devia e encontrou a ruína. O outro, mesmo na angústia, buscou força em Deus e encontrou restauração e um futuro. Essa é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. E se essa análise trouxe alguma luz sobre o texto bíblico, considere se inscrever no canal para acompanhar outros estudos como este. Curta este material, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. E claro, deixa sua reflexão sobre esses capítulos aqui nos comentários. Vai ser ótimo continuar essa conversa. Até a próxima!